A cada 2 meses, aqui no Rio de Janeiro, a gente junta uma galerinha para falar um pouco, principalmente com os líderes, né? Os pastores, com os Timóteos. Aqui em Santíssimo, por que aqui em Santíssimo? Primeiro porque Rio de Janeiro é uma cidade como São Paulo, ela é central. É complicado você tentar levar alguém para uma outra cidade fora de Rio e São Paulo, talvez Brasília. E acaba sendo muito caro o encontro fora do Rio de Janeiro. E além disso, aqui, como o Sérgio já falou, tem os irmãos que hospedam também. Então você não vai gastar dinheiro com hotel também, você vai ficar hospedado. E a maior parte da galera que participa desse encontro ou está aqui ou está em Cabo Frio. E aí é fácil para a gente, ora ir para Cabo Frio, ora a galera de Cabo Frio vir para cá. Cadê a galera de Cabo Frio? Tem uma turma boa, hein, Sérgio? Vocês são bem-vindos, já sabem disso, mas assim, é barato, então, ser no Rio é mais barato. Para que o encontro, para que haja uma participação maior, um envolvimento maior. Senão, além de você pagar a passagem, trasladar, às vezes a pessoa tem que pagar a hospedagem também. O último encontro que a gente teve em Serra Negra lá, encontro sul-americano lá, com aquela turma que junta o Chile, a Argentina e tal, de pastores e líderes, um encontro que foi agora, do ano passado, foi em novembro? Então agora a gente fez uma reavaliação há 2 semanas daquele encontro, e nessa reavaliação, a gente estava, na avaliação do encontro, na verdade. A gente estava considerando como aquele encontro fica caro para muita gente. E muita gente não vai porque fica caro. Né? É um encontro que vai para um hotel, aí o hotel já fica... Só o hotel já é muito caro. Só o hotel foi uma grana, né? Um hotel bom, claro. O cara fica no hotel, é mais confortável, mas perde aquele calor humano da hospedagem, né? A hospedagem tem todo um mistério também, né? Lembrando que aqueles que hospedaram nas Escrituras sempre foram muito abençoados, né? Você olha para a Escritura, você vê que quem hospeda se dá bem, né? Quantos estão hospedando aqui? Levanta a mão. Tem uma galerinha hospedando. Hospedar se dá bem, né? Se hospedar se dá bem. Ló hospedou os anjos. Ló hospedou os anjos. A prostituta Raabe hospedou os espias. Né? Abraão também hospedou anjos. Hospedou a arca. Também hospedar é uma bênção. Cara. Então, o mandamento para quem hospeda é hospedai-vos uns aos outros sem murmuração, que é um grande desafio, é murmurar, porque quebra todo aquele teu esqueminha do teu conforto lá, da tua intimidade. Mas então, a gente tem essa... Então, eu acho que é importante dizer isso para você, que esse encontro é aqui, para quem a gente está falando, né? Aí depois eu deixo o Júnior, o Sérgio apresentar as cidades, quem vê, porque eles têm a relação de todo mundo, eles é que sabem onde está todo mundo. E uma outra coisa que eu queria dizer para você é o seguinte: esse encontro seria melhor se fosse em volta de uma mesa, batendo um papo, numa casa. Mas não é possível fazer isso numa casa. Talvez você pegue o conteúdo aqui e reparta na tua casa, porque o ideal é que seja numa casa. Porque ali é uma troca muito grande, ali você fala e ouve. Ali é um vai e vem, ali é olho no olho. Você consegue reunir numa casa e falar de Jesus por horas, sem se cansar. E aqui a gente tem um grande desafio, talvez alguns vão ficar cansadinhos. Porque a gente tem esse desafio de que a gente vai reunir hoje e amanhã. Hoje e amanhã. Né? Hoje e amanhã, principalmente o dia inteiro praticamente. Nosso encontro começa, hoje começou às 8, amanhã não é diferente, café da manhã de 8 às 10, nosso café da manhã, às 10 horas a gente começa esse tempo de oração com música, que teoricamente ele termina às 10h30 para começar a palavra, hoje passou um pouquinho, mas é bom que passe. Depois um coffee break às 11 e pouquinho. Depois volta, a gente vê um segundo tempo da palavra, depois a gente almoça. O almoço leva um tempo, porque é muita gente almoçando, leva um tempo. Então, nossa previsão é que o almoço
Lá para as 15 horas se cesse, e aí a gente dá mais um tempinho para você tirar uma siesta. Quem gosta de siesta? Fonseca já chegou aí, não? Cadê Fonsa? Cadê meu filho? Fonseca eu sei que gosta de botar aquele paninho na cara assim. 20 minutinhos, né, Fonseca? Resolve tudo, né? 20 minutinhos, Fonseca diz que coloca as coisas em ordem. Então, a gente está dando 50, Fonseca. Está bom demais, né? Quem terminar o almoço mais cedo, obviamente, dorme mais um pouquinho. Tira a siesta. Depois da siesta, a gente vai a gente vai repetir aqui uma experiência que a gente teve lá em Cabo Frio, nesse encontro de Cabo Frio de carnaval com os jovens. A gente fez um fórum à tarde e a gente achou que foi muito proveitoso. Todo mundo que participou gostou muito. Até os irmãos que participaram de longe, né? Inclusive tem uma irmã aqui de Vitória da Conquista. Cadê Nereida? Eu sei que Nereida está aí. Nereida, hoje ela está aqui, né? Naquele dia ela não estava, não. Participou, ela está aqui nesse encontro de jovens, não, ela estava pela internet. A internet tem essas coisas, né? Proporciona você participar de longe. A Nereida estava participando. Então a gente vai fazer uma experiência também com o fórum. Eu deixei o Daniel responsável de capturar alguns pastores para participar de uma mesa aqui conosco. E a gente está pensando lá para as 10 para as 4, 15h50, depois da sexta aí, fazer aqui um fórum onde você, com as suas perguntas, suas dúvidas, você vai enviar pelo WhatsApp. Já tem um WhatsApp já aí separado? Pode projetar para mim? Eu gostaria até que você já anotasse esse WhatsApp agora, porque aí você manda as suas perguntas pelo WhatsApp e nós vamos ordenar aqui. A gente vai escolher o seguinte, vai fazer o seguinte, vamos pegar 3 ou 4 pastores, estamos pensando aí, de cada cidade, de cada localidade, para a gente ter uma experiência das localidades, que essa era a proposta lá em Cabo Frio. Já está aí já? Ali, ó, 99238-1262, é isso mesmo? 1262, aí você anota. E esse fórum é o seguinte, você manda para esse WhatsApp as suas perguntas. Vai ter um grupo de irmãos selecionando as perguntas mais pertinentes ao nosso tema aqui de agora de manhã. E aí a gente vai tentar aí de 15h50 até as 5h30, a gente vai tentar responder. Normalmente passa um pouquinho, porque o negócio é bom, e aí prolonga um pouquinho, mas a ideia é lá para as 5h30 a gente dá uma outra parada, que o pessoal come mesmo, outro break, outro cafezinho, meia hora de café. E às 18 horas, às 19 horas, a gente quer fazer ou um intervalo ou uma revisão do tema. Está aí, intervalo barra revisão. Tem a programação aí, que pode botar também aí, essa que eu estou falando. Seria legal que se você também pudesse receber pelo teu WhatsApp a programação inteira. Quem não tem a programação ainda? Levanta a mão. Não tem? Tem não, Robson? Poucas pessoas não têm programação. Todo mundo já tem a programação, então. A maioria tem. A gente está compartilhando pelo WhatsApp. Então você dá o WhatsApp e a gente manda a programação pelo Zap. Tá bom? Pode ser? Quem não recebeu, o Jonathan, esse telefone é do Jonathan, não é? Ele está aí, cadê o Jonathan? Tu tem a programação, Jonathan? Então é o seguinte, passa por esse WhatsApp aí, ó, me manda a programação, que aí o Jonathan devolve para você. Pode ser, Jonathan? Já foi, então. Você pede para o Jonathan a programação e o Jonathan devolve a programação para você, mas eu acho que a maioria já tem a programação. Quem tem a programação já, levanta a mão para eu ver, assim. A maioria, a grande maioria, tá joia. Então a ideia é essa que eu te falei aí. Depois do fórum, a gente vai ter aquele intervalo, e depois do intervalo a gente vai ter um intervalo ou uma revisão, porque eu falei com o Júnior, eu falei, Júnior, talvez o tema que eu vou compartilhar, eu queria bater 2 temas com vocês nesses 2 dias. Hoje, eu gostaria de falar sobre o processo de crescimento da igreja mesmo e as estruturas da igreja. Aquela coisa abençoada que muitas vezes atrapalha. Necessária, a estrutura é necessária, é importante, mas às vezes atrapalha. E eu queria compartilhar com vocês quando é que ela atrapalha, por que ela atrapalha. Né? Hoje.
E amanhã, eu pensei amanhã focar num tema que eu estou chamando de a vontade e a obra de Deus. A vontade e a obra de Deus. Amanhã. Então, hoje a gente vai discorrer sobre esse assunto, crescimento versus estrutura, e amanhã a vontade e a obra de Deus. E à tarde, no fórum, a gente vai bater o assunto, as perguntas têm que ser relacionadas ao que você ouviu pela manhã. Tá bom assim? Estamos fechados? E se necessário for, às 18 horas, a gente faz uma revisão completa do tema. Se alguma coisa ficar faltando, porque pode ser que alguma coisa aqui escape. Vamos nós, amados? Aí os avisos no intervalo, o Sérgio puxa, tá legal, Sérgio? Bate redondo aí os avisos. Nossa janta está marcada para 19 horas, 20 horas. A gente recomenda que os irmãos saiam cedo para casa, tome um banhozinho e durma. Eu sei que o pessoal gosta de comunhão, mas se você ficar até 2, 3 horas da manhã conversando, amanhã vai ser aquilo. E quem sobreviver até o domingo vai ser pior ainda. E domingo a gente tem aqui uma reunião diferenciada, que a gente quer ordenar aqui alguns irmãos. A gente vai descer o óleo na cabeça, reconhecer, na verdade, aquilo que Deus já está fazendo na vida de alguns irmãos. Então a gente vai estar separando alguns presbíteros aqui, pastores e líderes. Então, quem permanecer até domingo já está convidado e já sabe que a nossa responsabilidade é essa. Já tem também no programa aqui de domingo, já está dizendo que domingo é uma reunião geral e ordenação, e depois o almoço, e depois a galera vai para casa. Amém? A última coisa que eu julgo importante. A gente conversava essa semana, Claudinho, Júnior e eu, nós conversávamos sobre esse tempo e a gente chegou à conclusão que a gente não orou o suficiente, porque é um encontro tão especial esse encontro. É assim, imagina que você vai reencontrar pessoas que você não vê há muito tempo. Irmãos de vários lugares diferentes. Gente que você inclusive nem conhece. Você tem a oportunidade de reconectar, reencontrar. Então isso é muito rico. Só você sentar ali no almoço, bater papo, você já é enriquecido. Há uma troca. É um fluir maravilhoso de Deus, gostoso do Espírito Santo, que a gente não pode desperdiçar. Mas a gente estava falando, poxa, é um pentecostes. Por quê? Porque Deus pode se derramar poderosamente entre nós e a gente sair daqui, como já foi dito, como raposas incendiadas e incendiárias, né? Pegando fogo e queimando outras pessoas com o fluir de Deus. Mas quando a gente terminou essa conversa, eu fiz uma oração a Deus, que eu quero dizer para vocês qual é a minha oração. Eu tenho pedido a Deus para Ele ser tão gracioso com a gente, tão gracioso, que Ele não dependa nem das nossas orações. Porque às vezes a gente fica muito orgulhoso até da própria oração que a gente faz. A gente orou, por isso que Deus fez. E a graça é tão inexplicável que ela não abre espaço para ninguém se gloriar. Então eu falei, Senhor, que seja um tempo de graça, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e diga, não, se não fosse a minha oração, Deus não teria feito. Para que ninguém se exalte, que seja uma coisa provocada por ti mesmo, e que só tu receba glória, louvor e honra. Amém? Então eu fiz essa oração, que eu julgo, porque quando Deus quer fazer, Ele faz, mesmo sem a gente pedir, porque Ele é Deus. Amém? O melhor é que pedíssemos, reconhecendo a nossa necessidade. O melhor é que nós estivéssemos tão quebrantados que pudéssemos pedir todo dia. Mas Deus é tão bom que Ele pode fazer mesmo quando a gente não está com essa alma quebrantada. Deus é bom. Amém? E que Ele receba louvor. O processo de crescimento da igreja, a gente escolheu esse tema. Por quê? Porque esse é o tema que está no nosso coração e é o que a gente tem falado também desde o ano passado. No ano passado a gente teve alguns encontros aqui no Rio
onde nós procuramos falar um pouco sobre o processo de crescimento da igreja. Por quê? Porque a igreja, ela cresce e multiplica. O foco nem é multiplicação, o foco é crescimento mesmo. Quando eu falo crescimento, eu estou falando de crescimento mesmo. É você deixar de ser uma criança espiritual e se tornar um adulto espiritual. Eu sei que na vida isso é muito natural. Quando a criança nasce, toda a família espera que ela cresça. É assim na vida, não é, Gladys? A vida nasceu, está cheio de bebê novo. Tudo que é lugar que a gente vai tem bebê. É um negócio maravilhoso. Os irmãos estão multiplicando com força. Só que, naturalmente, quando o bebê chega em casa, os pais esperam que ele cresça. E quando o bebê não cresce, quando aquela criança não desenvolve plenamente, os pais ficam preocupados. Aí levam no médico, pede oração ao presbitério. Oh, meu filho não está desenvolvendo. Mas não está desenvolvendo o quê? Não, ele está com um atraso mental. Então, se ele está com algum atraso mental, os pais se preocupam. Às vezes não é atraso mental, às vezes o garoto é esperto pra caramba, mas não cresce. Eu tenho visto isso acontecer em alguns lugares. Irmãos cujos filhos não têm crescido fisicamente, eles ficam preocupados, estão aplicando até hormônio, estão fazendo tratamento com hormônio para ver se o garoto cresce. Porque as pessoas querem que os filhos cresçam, naturalmente é assim. Mas quando o assunto é igreja, reino de Deus, os irmãos são muito acomodados, nós somos acomodados. A gente não vê como uma coisa anormal a falta do crescimento. A gente acha até que fulano é assim mesmo. Aí vai deixando, entendeu? E vai deixando, e a pessoa acaba 20 anos brigando por besteira. Eu digo brigando por besteira, que eu me lembrei aqui de uma história que eu ouvi de um querido, que ele participa de uma denominação, e o ministério lá, um determinado ministério, fez uma camiseta, e ele não ganhou a camiseta, o ministério. Aí, meu irmão, foi aquilo, não ganhou a camiseta, foi lá, brigou com o pastor, brigou com todo mundo. Maldiçoou o grupo todo, disse que Deus ia pesar a mão sobre ele. O que assusta? O que assusta é o seguinte, são anos dentro da igreja, com atitude débil, carnal. Imagina um cara brigar por causa de uma camiseta de ministério. Sérgio distribuiu a camiseta, o cara não ganhou, imagina. E imagina também as pessoas tratando a coisa, não dá para o irmão, dá para o irmão, dá, o cara, aí o pastor tirou a blusa do corpo dele e deu para o cara, para o irmão. Porque um não cresce e os outros acham normal não crescer. Pode levar 30 anos daquele jeito que os irmãos vão achar normal. E vão tratar com dedos, né? Todo melindroso. Não, deixa, é o fulano, é o fulaninho. Como se o cara fosse um cara fadado a ser débil a vida inteira. Então, é o tema, irmãos. Uma igreja que cresce tem pais espirituais. Não é só líder, é pai, é mãe. A igreja que não cresce, ela vai viver igual a igreja que aparece lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Uma igreja débil, cheia de problema. Carnalidade, briga, divisão, blá, blá. Toda aquela história de Coríntios lá, que Paulo escreve, o diagnóstico dele é o seguinte: vocês são carnais, vocês são crianças em Cristo. Esse é o diagnóstico. Todos aqueles pecados, aquela falta de temor, aquela tribulação, toda aquela ciumeira, os caras que tinham problema até com os dons espirituais, tudo aquilo ali, Paulo só deu uma nota: são crianças. Eu queria falar com vocês como falo com gente espiritual, gente madura, não posso. São débeis. Então, a igreja que não cresce é uma igreja fadada a lidar com esse tipo de problema a vida inteira, gente. Então, você não tem liderança, não tem pais espirituais, ainda por cima tem um monte de bebê fazendo caquinha na fralda ainda. Xixi. Minha netinha está tirando a fraldinha agora, mal barato. Noa também, não, os dois, né? Aí tira a fralda, faz xixi no chão, olha. Tá aquele derrame, que você já sabe. Mas aí
É normal que saia da fralda, é que se espera. Mas imagina na igreja você deixar 30 anos fazendo caquinha na fralda. E 30 anos você limpando a fralda, te jogando, limpando. Olha lá, 30 anos. As pessoas acham que isso é normal. Elas tratam isso com naturalidade. Mas isso não é normal. Isso não está no coração de Deus. Você pode dizer amém ou não? E parte fundamental do nosso trabalho, quem cuida de gente, é ver a igreja crescer. Acho que essa pergunta que todo pastor tem que fazer. Qual é o nosso trabalho nesta obra de fazer discípulo? Qual é o nosso trabalho? Porque isso define um monte de outras coisas, quando a gente sabe qual é a nossa tarefa. Tem um monte de pai e mãe que não vai inventar coisas se ela souber o que tem que fazer. E ela inventa quando não sabe o que tem que fazer. E pai e mãe terceiriza a criação dos filhos quando não quer fazer. Aí manda para a escola, manda para a igreja. Alguém tem que fazer o teu trabalho. Mas quando você sabe o teu trabalho, você não terceiriza para outra pessoa fazer e você não inventa coisa, não fica inventando uma estrutura, criando um montão de coisa, quando a coisa simples é simples. Não é complicado, é simples. Né? Mas eu tenho que saber se eu rego, se eu planto e quem é que dá o crescimento. Eu tenho que saber. Senão eu fico numa tensão absurda. Se eu penso que eu que dou o crescimento, imagina que tribulação. Quando eu penso que eu sou o cara que faço os outros crescer. Quando eu não sei o que eu faço, eu invento um monte de coisa também, porque eu não sei. Pedro, o apóstolo, assim que ele foi restaurado, né? Ele pecou, negou Jesus 3 vezes, é um pecado grave. Jesus restaurou ele e depois designou ele, comprometeu ele. João capítulo 21, 15 a 17, eu acho que está muito pequenininho ali, não vai dar para vocês lerem, presumo. Dá? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse mais uma vez: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro era apóstolo. Você diz amém ou não? Amém ou não? Bem? Pedro é apóstolo, Pedro presbítero. Por que a gente sabe que ele é presbítero? Porque na primeira carta dele, ele diz que ele era um presbítero da igreja. Então, ele foi ordenado presbítero, era um apóstolo e se tornou um presbítero na igreja em Jerusalém. E na primeira carta, Pedro instrui outros presbíteros como ele a pastorear o rebanho de Deus. Eu, presbítero, como vocês, capítulo 5 da primeira carta, apacento o rebanho de Deus. Aí ele diz como não se deve pastorear. Aí ele diz como não vai pastorear. Não faça isso constrangido, não faça isso por ganância, não faça isso como dominador do rebanho, mas faz voluntariamente, de boa vontade, e faz como modelo inspirador do rebanho. E disse que Jesus ia recompensar cada pastor. Então Pedro recebeu de Jesus a direção para a vida dele pastorear as ovelhas, e ele, anos depois, estava ensinando os outros a pastorear. Anos depois.
primeira verdade que eu quero bater com vocês é essa. Nós trabalhamos com gente. Nosso trabalho é gente. Jesus mandou Pedro pastorear pessoas. Não eram ovelhas. Eram pessoas. Você diz amém ou não? Todo mundo tem isso claro, não é isso? Eu trabalho com pessoas. Você trabalha com pessoas. O que a gente faz? A gente coopera com Deus na construção daquela pessoa. Aquela pessoa tem que crescer. Ela tem que ser construída, edificada. Então é edificação, construção, crescimento, santificação, é tudo sinônimo. É sinônimo. É a mesma coisa. Eu trabalho para que você seja mais santo. É a mesma coisa. Eu trabalho para que você seja mais parecido com Jesus. É a mesma coisa. Estamos só usando várias palavras para dizer a mesma coisa. Que você cresça, que você seja construído, que a tua fé desenvolva, que a tua confiança em Deus desenvolva. É o nosso trabalho. Nós trabalhamos com pessoas. A gente não trabalha com coisas, embora as coisas em algum momento vão entrar na nossa vida, né? As coisas às vezes tem que participar. Agora a gente está aqui, tem gente cozinhando lá. Tem gente trabalhando na cozinha. Não era diferente com Jesus. Jesus parou no poço lá da mulher, aquela conversa com a mulher samaritana, mas alguns discípulos foram comprar comida lá em Sicar, na cidade samaritana. Em algum momento Jesus mandava os caras preparar a ceia. Vai lá. Tinha até tesoureiro Jesus. Jesus tinha um tesoureiro. Quem era o tesoureiro do grupo de Jesus? Vocês não sabem, aí vocês sabem, né? Tinha até tesoureiro. Jesus tinha uma estrutura mínima. Caminhava com um grupo de homens, tinha um tesoureiro chamado Judas, que era o universitário, era o cara mais formado do grupo, segundo os estudiosos aí, era o cara mais capacitado. Então ele tomava conta da bolsa, Judas e os demais trabalhavam, e eles trabalhavam, pô. E tinha que, em algum momento, fazer comida. Era um monte de homem viajando junto, fazendo um monte de coisa, indo. Tinha uma estrutura mínima, mas uma estrutura toda focada em gente. Era estrutura focada em pessoas. Em gente. Porque o trabalho dele era com gente. Pregar, ensinar, tu não prega para a parede, tu prega para pessoas. Tu ensina pessoas, não ensina a parede. Curar os enfermos. Amém? Ora aconselhando, ora admoestando, ora corrigindo, puxando a orelha. Mas sempre trazendo a palavra de Deus e o conselho de Deus para as pessoas. Alguém pode achar que a palavra de Deus é só para quem prega no púlpito. Mas, gente, a gente lida com a palavra o tempo inteiro. Quem aconselha, usa o que para aconselhar? Quem repreende, usa o que para repreender? Tu vai repreender com tuas ideias, com tuas opiniões, com teus costumes, tua cultura? Não, mano, é a palavra o tempo inteiro. Eu tive um problema com isso lá no Chile uma vez, que eu queria repreender um pastor, porque ele tinha um hábito de visitar irmãs sozinho, fora do horário quando os maridos não estavam presentes. E eu fui repreendê-lo, e eu usei o texto de Tessalonicenses 5, quando ele falou assim, olha, evita toda a aparência do mal. E naquele tempo, eu não conhecia a Bíblia em espanhol. Então, eu falava em português e pronto. E aí o cara, mas onde é que está escrito isso? Foi lá e abri, quando fui ver, estava uma versão diferente, estava uma tradução que não dava muita clareza, estava assim, que você tem que evitar toda forma de mal. Eu queria falar da aparência do mal e o cara queria... Aí, não, mas aqui é cultural. Ele falou assim para mim assim, a cultura que permite eu visitar a irmã a qualquer hora. Foi a primeira viagem que eu fiz para o Modesto, foi para disciplinar esse irmão, porque aí já estava pegando fogo. Aí ele insistiu no caminho ruim dele.
Aí foi aquela viagem que vocês conhecem, que Modesto chegou lá e já queria ir embora no mesmo dia. Chegou no meio da briga, né? Chileno brigando e Modesto nervoso, sem entender nada. E ela, eu lembro que eles estavam um chamando o outro de caguineiro. Você lembra? Eu aprendi logo o que era caguineiro. Caguineiro! Caguineiro é você e Modesto assim de um lado para o outro. Olhou por baixo da confusão assim, me viu lá do outro lado e falou assim: Franco. Falei: o que é? Não dá para ir embora, não. Falei: acabamos de chegar. Falou: minha cabeça está doendo. Falei: vai ficar uns meses ainda aí. A gente repreende com a palavra o tempo inteiro. A gente trabalha com a palavra. A nossa ferramenta é a palavra. Você diz amém ou não? Você diz amém? Nós trabalhamos com gente e usamos a palavra. Nós cooperamos nessa construção dos filhos de Deus. Não são tijolos, não são computadores, não são planilhas, não são guitarras, não são baixos, não são teclados, não são panelas também. São pessoas. São a menina dos olhos de Deus. Então a gente trabalha com a menina dos olhos de Deus. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito especial na hora de tocar os irmãos. Porque tu vai meter o teu dedão no olhão de Jesus. E isso tem que ter todo um cuidado. Se tiver algum oftalmologista aí, algum oftalmo aí, pode te dar umas aulas boas sobre o cuidado que deve ter com os olhos. Como pastor, como líder, eu preciso saber qual é o meu ministério nessa obra. Qual é o meu trabalho nessa obra? O que eu faço nessa obra? Paulo usa uma expressão muito interessante sobre ele mesmo, ele diz assim: eu fui designado, desenhado. Designer vem dessa palavra, design. Fulano é designer. Embora exista aquela confusão do designer brasileiro lá, que ele mistura arte com desenho, com designer, que é o antigo desenhista industrial, não é isso? Desenho industrial, que Flecheiro até fez esse curso. Flecheiro está ali, vou nem olhar para ele para não rir. Já ri, Flecheiro. Embora misturaram tudo, mas o desenho, designação, é a mesma palavra. Paulo disse: eu fui desenhado para ser um Queros, pregador. Paulo disse: eu sou um pregador. Um didásculo, eu sou um mestre. E um apóstolo. Eu sou um apóstolo, que a palavra no original é apóstolo, enviado. Então Deus me desenhou para pregar, Deus me desenhou para ensinar, e Deus me desenhou para eu ser enviado por aí, para proclamar. Me deu uma missão. É muito interessante quando você sabe o teu trabalho. Você sabe como é que Deus fez você, para que Deus fez você. E é muito comum você encontrar irmãos liderando já com crise de identidade, com crise da obra, que tu pergunta assim: mas qual é o trabalho? O cara já está confuso, já não sabe mais o que tem que fazer. E quando você começa a cansar das pessoas, essa crise aumenta, porque de pessoas a gente cansa rápido. Não precisa ir longe não, a gente cansa em casa. É muito comum o marido cansar de esposa, cansa. Quando ela fala, ele já está: tá bom, tá. Cansou. Pai cansar de filho, cansa. Porque tem filho que só chega para pedir. Não faz um elogiozinho, nada, não tem nada, só chega. Quando se aproxima, o pai já sabe o que quer, já mete a mão no bolso, o que é que ele quer, a chave do carro, o que ele quer. Alguma coisa que ele quer. Porque não é amigo, não tem nada que não seja pedir. E as pessoas cansam. As pessoas cansam. E cansar de gente é coisa fácil. E quando você cansa das pessoas, a crise aumenta. A tua crise, o que eu faço, aumenta.
Essas pessoas que a gente trabalha com elas, com as quais trabalhamos, elas precisam o quê? O que elas precisam? Crescer. Então, olha só, o teu trabalho é com gente e essas pessoas precisam crescer. Crescer, pô. Se ela cresce, tu tem um ajudante. Se ela não cresce, ela vai te dar trabalho a vida inteira. Simples assim, é igual em casa. Se teu filho fica pequeno a vida inteira, vai dar trabalho a vida inteira. Se ele começa a crescer, ela começa o quê? Ajudar. Tem uma hora que você já dá missão para o teu filho. As meninas, você vê isso com muita clareza, às vezes a mãe já prepara a mesa, já envolve a filha no projeto lá da mesa. Às vezes deixa uma filha cuidando do irmão mais novo. Olha, eu vou, mas tu fica aí olhando, olha a responsabilidade, cuidado com aquilo ali, recomenda 1 milhão de coisas, sai, mas deixa uma pessoa mais velha, um irmão mais velho cuidando do mais novo. E se não cresce, você não tem isso, você está privado disso. Você diz amém ou não? Eu penso que por isso que Paulo, quando escreveu aos Gálatas, capítulo 4, 19, ele disse, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Você diz amém ou não? Cara, Paulo está dizendo, eu sofro de novo as dores do parto, até Jesus ser formado. Cristo precisa ser formado em vocês. Os caras já eram crentes, já eram igreja, mas Paulo sofria para que eles crescessem, João. Que eles desenvolvessem. Tem que crescer, pô. Tem que crescer. E o crescimento não é um projeto rápido, é um processo lento. Crescer é um processo. Eu não tenho nenhum problema com atividades de igreja, eventos, tipo aquele encontro, pré-encontro, reencontro, pós-encontro. Agora mesmo eu escrevi uma carta para uma irmã que está no encontro, que vai para o encontro. E fiz questão de deixar um parágrafo para ela assim, embora eu saiba que o crescimento espiritual não é algo que aconteça da noite para o dia, porque não é, leva tempo. Eu faço votos, minha oração é que nesse encontro Deus fale contigo e você tome uma decisão que impacte o teu futuro. Porque nada acontece no final de semana, irmão. É impossível. O que vai acontecer, às vezes, é uma decisão que vai impactar à frente. Mas eu conheço gente que participou de pré-encontro, encontro, pós-encontro, super-encontro e até hoje segue do mesmo tamanho. Foi para canto nenhum. Mas teve uma experiência boa com Deus lá, foi lá, orou. Porque você busca, Deus se revela, Deus abençoa mesmo. Mas aquilo a dizer que vai promover crescimento, não promove crescimento. Não promove, crescimento leva tempo. Crescimento é uma jornada com Deus. Crescimento nem é coleção de versículos que você sabe da Bíblia. Porque Deus nunca vai provar teu conhecimento bíblico. Deus vai provar o que você conhece dele. Quanto você confia nele. Quem aqui já foi provado, está sendo provado, está passando com Deus os seus perrengues, sabe que no final das contas você precisa mostrar se confia ou não confia em Deus. Ponto. Quanto você conhece dele. E obreiro aprovado é esse. A gente pode cometer um pecado aqui muito grande. Eu conversava agora há 3 semanas com um irmão que denominado apóstolo também, acho que tem mais de 3 semanas. Ele participa de um modelo de igreja. Ele falou, Franco, nosso curso aqui para líderes é 9 meses. Mas a gente tem um intensivo de 3 meses. Que o cara sai líder. Você entra, faz um curso, 3 meses depois tu é líder. E ele enfrenta um problema que eu já sei, já conheço tanto viajar por aí, já vi. Chegou um irmão novo, convertido agora, fez um intensivo, cara bom, cheio de gás, querendo tudo com Deus. 3 meses depois já é líder. Aí tem um cara de 15 anos que está lá, vai, não vai, se arrastando, e ele vai liderar esse cara que tem 15 anos se arrastando, vai, não vai. Ou vai liderar outro cara que não fez o curso. Que não teve tempo, achou que não era interessante.
Ele vai liderar o cara que não teve curso. Então ele coloca um cara de 3 meses com curso, liderando um cara de 5, 6 anos, 10 anos sem curso. Os problemas você já pode imaginar. Que acontece, né? Porque você não forma uma pessoa dando a ela informação, conteúdo. Não é a quantidade de texto que tu dá para ela que ela vai amadurecer, não é, amado? E nem Deus prova ela por conta disso. Tu tem que dar a ela mandamentos do Senhor, obviamente, ensinar ele a viver com Jesus, agradar a Deus em tudo. Amém? Mas ele no caminho vai ser provado. O caminho Deus prova ele. Eu já falei isso a última vez que eu vim aqui. Deus prova na abundância, na falta, na riqueza, na pobreza, na honra, na desonra. Deus prova a gente nos extremos. E aí a gente vai sendo provado. E à medida que a gente responde à prova, a gente sabe se a pessoa é madura ou não. A melhor maneira de constituir um líder é checando a prova que ele já passou. Esse irmão está entre nós há quanto tempo? Há 5 anos. O tempo provou ele. Como é que foi esse 5 anos? Estável, crescente. Bom. Esse irmão já passou alguma prova difícil já. Teve um problema assim com o filho, com o pai, com o tio, com o avô. Aí vai contando. Como é que ele reagiu? Assim. A gente vai vendo que ele é aprovado e aprovado na resposta dele a Deus. Não é o versículo. Nem é a experiência que ele teve no retiro. É como ele vive com Deus. É isso que respalda uma pessoa. Respalda, pô. É muito legal você ver alguém que está há 10 anos no meio da igreja, fiel. Pô. Fiel, pô. Legal ver, respaldar a pessoa assim, pô. Ele vai dando notas. Porque tem gente que aparece no meio da igreja porque a estrutura até beneficia a pessoa. Beneficia. Havia até para casar. Você recomenda essa moça? Recomendo. Por que tu recomenda? Por isso. Pô. E a prova do tempo está lá também. Tanto tempo assim, fiel, esperando em Deus, É isso que a gente vê. A gente nem sabe quantos versículos ela tem de cor. A gente quer saber quanto ela espera em Deus, confia em Deus. Porque são coisas que Deus vai colocando para provar a gente. Pô. E se tiver fruto, melhor ainda. Se tiver discípulo, fazendo discípulo, melhor ainda. Isso vai dando mais respaldo ainda à pessoa. Pô. Vai somando. É uma somatória de coisas que vai provando a gente. E vai dizendo, está aprovado ou está reprovado. Também, não, tira o pé, porque olha, esse sinal aqui é ruim. Crescimento leva tempo. Você diz amém ou não? Eu não sei se vocês lembram, ano passado, quando a gente falou sobre aquele livro A Igreja Simples. Quantos lembram da Igreja Simples? Eu falei que algumas... Lembra? Andros levantou a mão ali, eu sei que... Andros, eu nem vou falar levanta a mão, porque é por causa daquela história que tu já sabe, né? Se eu perguntar aqui quem lembra, um grupo vai levantar a mão, quem não lembra, outro grupo vai levantar a mão, e vai ter gente que não vai levantar a mão para nada. Nem para lembra, nem para... Aquela turminha que não levanta a mão para nada. Mas será que não lembra nem de nada, não lembra? Às vezes nem está aqui, está em outro lugar, está voando por aí. Acho que a maior contribuição daquele livro para nós, ali em Curitiba, quando a gente começou a ler, os irmãos de Curitiba atuais podem testificar, foi quando o autor do livro, que estudou várias igrejas simples, percebeu que nas igrejas haviam coisas coincidentes. Coisas coincidentes. O cara falou assim, cara, essas igrejas aqui são simples, que avançam e tem coisas que coincidem nelas. O modelo de igreja, os modelos apresentados no livro, não interessava para a gente, porque a gente entende que a igreja americana, inclusive, tem outra forma de trabalhar, a gente trabalha de um outro jeito.
mas os princípios que o cara apresentou, excelentes, todos eles. E aí essas coisas coincidentes, ele extraiu 4 palavras, 4 coincidências no meio dessas igrejas. Primeiro, todas as igrejas crescentes e simples têm clareza do processo de crescimento. Tem clareza. Não está confuso, todo mundo tem claro. Toda igreja tem claro. Segunda coisa, toda igreja se movimenta. Toda igreja, ela tem um plano de carreira. Toda igreja sabe quem chegou agora e sabe onde ele tem que chegar. Todo mundo sabe para onde está indo. Tem um movimento claro também. Toda igreja é alinhada em torno do propósito. Ou seja, ninguém faz um troço fora daquilo que está proposto. Do propósito. A gente sabe que a gente trabalha para crescer e ninguém fica inventando aqui nada que vai só tumultuar. Como diz o Ebe lá em Serra Negra, nada que não seja ótimo. O bom dá lugar ao ótimo. E toda igreja tem foco. Tem aquela capacidade de dizer não para um monte de coisa. Porque foco é isso. É você dizer não para um monte de coisa boa. Um monte de ideia boa, tu diz não, 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 não e não. Porque a gente está indo por aqui, é isso que a gente persegue, é isso que a gente quer. Então, essas 4 palavras nos abençoou muito. E a gente concordou com elas. Por quê? Porque a gente viu, por exemplo, a nossa história aqui no próprio sítio, a gente viu que, por muito tempo, a clareza era uma coisa que Deus bateu conosco com força. Isso, na verdade, não é por muito tempo, por anos. Olha, na década de 90, início da década de 90, a gente começou um presbitério com 16 presbíteros na cidade do Rio de Janeiro. Os irmãos de Honório, os irmãos da Tijuca, os irmãos da Zona Oeste Oriental, Zona Oeste Ocidental. Estava lá Marcão, Modesto, 16. E aí, não, Marcão está ali, Modesto está lá atrás. Bendoraides também estava. Mas eu não sei se Bendoraides estava nessa reunião, que a gente ficou uma noite inteira falando sobre vários assuntos relacionados à estrutura da igreja. Noite inteira. Começamos a falar, sei lá, começamos de tarde a reunião, 4, 5 da tarde, foi entrando à noite, 6 horas da manhã, o sol nasceu. O irmão levanta lá, o senhorzinho já levanta, acho que o mais velho do grupo. Levantou e falou: eu queria falar uma coisa para vocês, gente. Não compreendi bulufas. Gente, eu fiquei... Eu não sei qual o sentimento na hora. Eu não estava acreditando, eu achei que era piada no primeiro momento. Depois ele falou de novo. Eu não entendi nada do que vocês falaram. Você pensou horas falando, a noite inteira falando, e chegar de manhã, ter um irmão que disse que não entendeu? Sincero, graças a Deus que ele foi sincero. Nada. Não, o Marcão não ficou nervoso nesse dia, não. O outro foi nesse presbitério, mas no outro contexto. Esse dia acho que o Marcão até... Eu não sei como cada um reagiu. Eu sei que eu fui para casa e aí eu não dormi. Eu tinha uma máquina de escrever, peguei aquela minha máquina de escrever e escrevi um documento chamado Falando e Compreendendo as Mesmas Coisas. Porque eu fui para casa com Deus e falei: Senhor, a gente está no caminho errado. Não é possível que tu queira que a gente ande junto. Porque imagina uma reunião dessa de horas a noite inteira. E de manhã o cara dizer que não entendeu bulufas. Que unidade é essa? E aí, o Espírito Santo começou a me falar sobre Babel. Babel foi quando Deus viu uma construção e falou: eles vão construir esse negócio. E nada pode impedir eles, porque eles falam a mesma língua. E Deus desceu e confundiu as línguas para que o projeto, a edificação parasse. Eu acredito, irmãos, que até hoje o diabo usa a mesma técnica com a igreja. Verdade. Se tem uma coisa que o diabo faz bem é confundir nossa comunicação. E quando a gente fala uma coisa, o outro
Às vezes a gente fala igual, mas entende diferente. Meu irmão, a construção não vai, não anda. A edificação para. Tem que ter clareza. Eu vi a Celinha ali, até brinquei com a Célia Maron. Célia é aquela figura que recebeu as chilenas lá e depois ficou... A primeira vez que um grupo de chilenos passa por aqui, eu falei, poxa, amado, recebe tão bem. Recebe Celinha sempre, né? Hospitaleira. Maron, né? Obviamente, não faz isso sem a bênção do Maron. Mas aí levou as chilenas para lá, depois a Celinha... Eu falei, Celinha, como é que está lá? Franco, não sei mais o que fazer para essas mulheres. Tudo que eu falo está esquisito. Toda comida está esquisita. E as irmãs são tão sinceras, elas falam assim na lata, assim, como é que está? Está esquisito. Aí eu falei, não, Celinha, continua assim, porque esquisito é gostoso. É requintado, a comida está boa. Tu vê, falou a mesma coisa. Esquisito aqui é esquisito diferente, pô. E aí não é suficiente falar a mesma palavra. A gente tem que compreender do mesmo jeito. Eu pensei assim, depois avaliando, dessas 4 coincidências aí, clareza, movimento, alinhamento e foco, a principal delas é clareza. Tem que começar com clareza. Porque eu não consigo nem focar uma coisa que eu não vejo, pô. Então a primeira coisa que a gente tem que ter é clareza. Então a gente vai ter que bater para todo mundo ter clareza da mesma coisa. Você diz amém ou não? E aí a gente começou a falar desse processo. A gente tem que compreender a importância da clareza, do movimento, do alinhamento, do foco, tal, porque a gente quer uma igreja simples. Que é o que Deus falou conosco ali em Curitiba muito forte. Que a gente precisava trabalhar com uma igreja que fosse simples. Aí eu comecei a rever aqueles ensinos antigos, 5 verdades para o crescimento: se humilhar, se submeter, se vincular, comer bem, praticar. Lembra? Aquelas 5 verdades. Comecei a rebater assuntos antigos, das 5 verdades. Depois, num retiro nosso lá, a gente viu a importância de traduzir essas verdades, como é que eu vou colocar isso? Como a gente começou a desenhar o nosso processo, a gente queria ter um processo claro, a gente pensou que a gente deveria ter algumas coisas que a gente enxergasse como um catalisador da fé. Aquilo que acontece, que promove crescimento de forma simples na vida do irmão. Porque a humildade, a submissão, o vínculo, essas coisas vão aparecer na vida da igreja, mas quando a gente fala assim, às vezes os irmãos não sabem encarnar. Quando é que eu encarno isso? Aí a gente pensou nas chaves. Então, aí falei aqui, acho que já falei aqui algumas vezes, a última vez que eu vim aqui, eu falei dessas chaves com vocês. Lembra? Que a gente tinha que virar as chaves. Que chaves são essas, Franco? A gente tem que virar a chave da vida devocional com Deus. Ninguém cresce sem vida devocional. Ninguém... Tudo começa quando alguém diz assim, eu vou levar Deus a sério. Chega, agora eu quero ouvir o que Deus tem para dizer. E é muito comum você ver no meio da igreja gente que fala de Vasco. Ontem o Fluminense levou um sacode do Vasco, o Flamengo perdeu para não dizer o que, vira assunto e não fala em nenhum momento do que Deus está falando. Você acha normal, amado, na vida de igreja, você se relacionar com um monte de gente, que o cara em nenhum momento diz assim, Deus está me falando isso? Ou você perguntar, o que Deus está te falando? O que Deus está falando contigo? De vez em quando eu reúno a igreja na casa, lá, onde eu tenho a responsabilidade de servir os irmãos ali, várias reuniões da igreja na casa, eu começo perguntando o que Deus está te falando. E tem gente que fala muita graça. É muito legal você ver que as pessoas estão ouvindo Deus. Eu poderia fazer até uma outra pergunta, mas como é que você ouviu isso? E a pessoa poder contar a experiência dela, de como Deus está falando aquilo com ela. Então, enquanto a pessoa não tem vida com Deus, nada acontece. Vida de igreja.
Se você não vive igreja, não adianta, você tem que viver igreja. E quando eu digo viver igreja, não é viver reunião, não, amados. Eu estou falando viver igreja, viver relacionado, vinculado, contextualizado, tomando café com um, almoçando com o outro, jantando com o outro, vivendo igreja, vivendo a vida normal, dando o direito de se ofender mutuamente. Né? Não tem perdoai-vos uns aos outros? Tem gente que não quer nem se machucar, como é que vai ter perdoai-vos uns aos outros se você não quer nem ver o irmão de lado, de frente? Tem que se dar o direito de limar, lixar. Dois amigos são como dois ferros, um afia o outro. Vida de igreja. Para crescer, tem que ter um envolvimento com o serviço, com a obra. Tem que se comprometer com a obra. Tem que ter modelos inspiradores, gente que você se inspira mesmo. De preferência mais de um. E tem que ser provado por Deus. Aí falei dessas chaves, confiar na presidência de Deus. Aí está a presidência de Deus, mas é confiar na presidência. Falei que essas chaves têm que virar, a gente começou a desenhar nosso modelo, porque a gente quer uma igreja simples. E talvez uma pergunta que você faça é assim, seguinte: o que nós chamamos de igreja simples? Porque de repente o que é simples para um não é simples para o outro. O que é uma igreja simples? Não tem aqueles irmãos que confundem humildade com pobreza? Não tem? Fulano é pobre, aí fulano é humilde. Aí, cara, eu sou soberbão, pobre pra caramba, eu soberbo. Humilde, só porque é pobre. Não tem pobre, é pobre, humilde é humilde. Você tem pobre soberbo, tem rico humilde. E o contrário também, mas tudo é possível. Humildade é uma coisa, pobreza é outra coisa. Simplicidade não é uma igreja que não trabalha. Tem gente que acha que simplicidade é facilidade. Simplicidade não é facilidade. Simplicidade é suavidade. É leveza. Mas não é falta de trabalho. Porque Jesus falou assim: eu trabalho, meu pai trabalha também. Tem trabalho. Mas eu busquei aqui definir essa igreja simples como uma igreja que possui uma estrutura que atende o corpo plenamente de forma suave e leve. Uma estrutura que permite clareza, movimento, alinhamento, foco. Uma estrutura que contempla mais as pessoas do que as coisas. Então, assim, o que é uma igreja simples, Franco? É uma igreja que possui uma estrutura que atende o corpo. Como assim, Franco? Atende o corpo. Ela não é muito para o corpo, né? Aquela armadura de Saul, que Davi tentou andar e ficou, e não andou, troca. Mas também, eu sempre usava essa figura, já nos anos 90, naquela carta que eu escrevi à máquina, falando, compreendendo a mesma coisa, eu escrevi lá, que todo ano Ana levava uma estola para Samuel, todo ano. Alguém perguntou, por que ela levava? Ela gostava da roupa nova para o garoto. Então, o garoto crescia, pô. E quem tem criança, vê como criança perde roupa, gente, é impressionante. Quando é bebê, mais rápido ainda, bota um sapatinho que depois não dá mais no pé, o pé é gigante, cresce, vai perdendo roupa. Porque o corpo cresce. Então, uma estrutura suave não pode ser uma estrutura também aquém do corpo, apertando o corpo, impedindo o corpo de fluir. Nós temos modelos bíblicos para isso. Para os dois. Mas o que me veio à memória agora, Atos 6. Por se multiplicar o número dos discípulos, eles tinham um serviço lá com as viúvas, que eles faziam. Não sei como é que eles faziam, mas eles faziam. Eles atendiam as viúvas, faziam aquele serviço ao necessitado, e os apóstolos estavam envolvidos com aquilo ali, e de repente multiplicou o número dos discípulos, assim começa Atos 6. E aí houve murmuração das viúvas lá dos gregos. O que acontece? Eles fazem uma primeira mudança estrutural na igreja. Separa aí 7 homens, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Muita gente diz que foram os primeiros diáconos da igreja. Provável. Fizeram um trabalho diaconal mesmo. Talvez depois tenha se aperfeiçoado os diáconos. Mas naquele momento eram os 7. Estava lá Filipe,
Estava lá Estevão, lembra? Os 7. Esses homens vão se ocupar desse serviço, desse ministério, desse serviço. E nós vamos nos ocupar com a oração e com a palavra. Diga comigo, palavra, oração, oração, palavra. E muita gente pode estar pensando assim, então Pedro e os demais apóstolos ficavam o dia inteiro, oração, palavra, oração, palavra, oração, e não se relacionava mais com as pessoas. Não, amado. Não. Oração e palavra para seguir se relacionando com as pessoas, e ensinando as pessoas a palavra. E pregando, ensinando, e curando e orando. Eles estavam presentes na vida da igreja. Não era um negócio assim, igual um monastério lá enclausurado lá, oração, palavra, oração, palavra. E agora com a internet o cara vai lá e coloca o texto, agora já se tem uma palavra de Deus, vou botar aqui no meu Facebook, blá, blá, blá. Não, ele tinha relacionamento com pessoas. Envolvimento com pessoas. A aplicação prática deles é gente. Então, quantos me entendem?